alegria estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho da palavra de Deus. Agora são exatamente 4h26 da manhã e o Senhor Deus me despertou para me falar um pouquinho da sua palavra. Porque falar a palavra de Deus para mim é como um carro com combustível topado que vai andando mais e mais e mais. Então é maravilhoso. Vamos dar uma meditadinha na palavra de Deus, irmãos. Eu acredito que tem muitos teólogos, muitos mestres capacitados. Já passaram muitos trens, muitos caminhões. Eu sou apenas um fusquinha. Vamos ler no livro de Tiago, capítulo de número... 2 Pedro, capítulo de número 5, e no verso de número 14. 2 Pedro, capítulo de número 5, e no verso de número 14. Um versículo como base, somente um versículo, que diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. O apóstolo Paulo, ele sabia que um dia ele ia ter que deixar a terra, deixar os seus feitos, deixar o seu ministério, para ir encontrar com o Espírito Santo de Deus. Mas ele se referiu o seu tempo, o seu corpo, a sua alma, como um tabernáculo. E eu gostaria de falar um pouco sobre o tabernáculo. Deus, ele mandou Moisés construir um tabernáculo para que o Senhor pudesse habitar no meio dos filhos de Israel, como também somos tabernáculo de Cristo. 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo de número 5, capítulo 5, do primeiro versículo, que diz: porque sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Sabemos se a nossa casa terrestre, qual a casa terrestre? Essa matéria, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa feita, não feita por mãos de homens, mas uma casa feita no céu. Então, se esse corpo desfalecer, teremos um corpo diferente, um tabernáculo diferente, não terrestre, mas espiritual, porque ele diz que quando no arrebatamento, o seu corpo, o seu tabernáculo vai ser transformado. Então era isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. E se esse tabernáculo se desfizer, temos uma casa feita por mão de Deus. E ainda em Êxodo, capítulo de número 25:8. Êxodo, capítulo 25, e no verso de número 8, o Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite, e que diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles,
Eles me farão um santuário. Então Deus chegou para Moisés e pediu para que ele fizesse um tabernáculo para o povo de Israel, construísse um tabernáculo para o povo de Israel habitar no meio dele. E o tabernáculo deveria ser feito conforme um modelo. O tabernáculo deveria ser feito conforme o modelo que o Senhor, conforme o modelo que o Senhor queria. O tabernáculo devia ser feito conforme o modelo que o Senhor ordenara. E assim também é a vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus de estar em nós. A vontade de Deus de estar em nós. O tabernáculo não poderia ser feito. O tabernáculo não poderia ser feito de outro material, mas sim de madeira. Mas por que de madeira? Porque ele seria transponível. Ele seria levado de um lugar para o outro e precisaria mudar de lugar para o outro. Então teria que ser tábua. E essas tábuas não vinham beneficiadas da floresta. Elas vinham em toras de madeira. E ali começava o trabalho de beneficiamento. Tirando primeiro as cascas, depois levado à serralheria e era transformado em tábua. Olha que interessante. As tábuas, elas vinham da floresta, tirado as toras. O importante que eu acho que eles tiravam as cascas primeiro. Eles trabalhavam na marcenaria. Primeiro tiravam as cascas, depois cortavam as tábuas. Depois desse processo, era passado por um outro processo de lixamento até chegar na madeira, até chegar no imóvel que ela ficava intacta. Foi dessa forma que aconteceu conosco. O Senhor Jesus Cristo, Ele me tirou, Ele te tirou lá do mundo, aonde as cascas do pecado, aonde a garra do inimigo te aprisionava, aonde os vícios, aonde tudo que não presta, a mentira, o pecado vinha agarrado na árvore da sua vida. E Jesus, se você chegou na oficina de Nazaré, de Jesus de Nazaré, agora vamos, o carpinteiro trabalhando na sua vida, tirando todas as cascas despojadas, e foi tirando, trabalhando na madeira para virar uma tábua. Aqui é uma coisa que podemos observar que não é qualquer madeira. As madeiras que eram usadas, segundo o Êxodo, capítulo 26, e no verso número 15, era cetim, era a escolhida. Isso fala do tamanho único. Isso fala da nossa igualdade. Em Gálatas capítulo 3 e no verso de número 28, essas tábuas eram machimbradas ou encaixadas. Êxodo capítulo 26 e no verso de número 17, não era mata juntada, mas sim encaixada uma na outra. Sabemos que o salmista Davi, quando ele escreve Salmo 133, ele disse: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam entrelaçados, em união. Era assim que eram as tábuas. As tábuas eram encaixadas uma na outra. Isso significa que devemos viver unidos. Uma vez que o carpinteiro de Nazaré, ele tira as cascas, uma vez que o carpinteiro de Nazaré trabalha na madeira, a madeira, ela é entrelaçada, ela é unida. E agora temos aqui algo importante
a tábua não poderia encostar na terra. Para isso, precisaria da base onde a tábua deveria apoiar. Está escrito em Êxodo, capítulo de número 26 e 19. Êxodo, capítulo de número 26 e 19. 26 e 19, que está escrito: fará também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para a sua tábua colseira e 2 bases debaixo de outra tábua para a sua das 2 colseiras. Então a tábua ficava verticalmente de cima para baixo, de baixo para cima, e a tábua era fixada horizontalmente, verticalmente de baixo para cima, de cima para baixo, e horizontalmente, que ela ficava reta. Então aí observamos que aqui o valor igual diante de Deus, temos o mesmo valor diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele foi vendido por 30 peças ou moeda de prata. Então Mateus 26:15 também está escrito: e como a base era o fundamento do tabernáculo, assim também mais tarde o apóstolo Paulo vai falar sobre isto no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, e no verso de número 11. Nós estamos firmados, apoiados e descalçado em Cristo, para que Jesus deu de si mesmo com o preço da redenção.